Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos 1:8. Vamos recitar esse versículo? Eu estou acostumando porque eu não sei se eu estou no centro, acho que o centro é aqui. O que diz esse versículo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Esse versículo é o versículo chave do livro de Atos. E o livro de Atos é o manual de missões da igreja e principalmente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A nossa visão como igreja é ser uma grande igreja missionária. Porque a igreja existe para missão. Mas nós temos que fazer a missão não do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então nós temos que ter uma eclesiologia bíblica. Tem muito livro aí para você seguir. Igreja simples, igreja com propósito, sem propósito. Há muitos livros escritos com modelos de eclesiologia. Mas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós seguimos e temos o livro de Atos dos Apóstolos como o nosso manual de missões. O livro de Atos foi escrito antes do ano 70 por Lucas. Lucas era médico de profissão. Muitos querem dar um título de historiador para ele, mas de historiador ele não tem nada. Ele foi um missionário que na segunda viagem se junta a Paulo. E ele escreveu esse livro para mostrar como o Evangelho, num período de 30 anos saindo de Jerusalém, chega até os confins da terra. Se você observar bem, Lucas está com Paulo, quando Paulo está preso em Roma, e ele vai ser decapitado. E como Paulo não tinha Unimed na época, tinha Dr. Lucas com ele. Provavelmente Lucas foi decapitado também. Se nós temos a obra da redenção escrita, registrada pelo Espírito Santo nos 4 evangelhos, ou por 4 evangelistas, o livro de Atos é um livro só, que dá o desdobramento daquilo que está nos evangelhos. Por isso que o nome Atos significa praxis, significa prática. Então tudo aquilo que foi realizado está registrado nos 4 evangelhos, que Jesus começou a fazer e a ensinar, vai continuar agora. E o livro de Atos, ele tem um propósito. Ele nos ensina o princípio espiritual de que a igreja cresce, e tem que crescer, e vai crescer,
até o último eleito de Deus, que foi redimido por Cristo na cruz, ser convertido. Diz amém aí, para ajudar. Então, se você está querendo uma igreja do seu jeito, nem vem para cá. Aqui é do jeito de Deus. A parede é azul, não é preta. Quais são os princípios que Lucas vai nos ensinar e que eu tenho batido sempre aqui? O primeiro princípio está justamente em Atos 1:8, que nós lemos aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e até... Se você pegar esse versículo, você tem nele a divisão do livro de Atos. Atos, de 1 a 7, você tem a igreja de Jerusalém. Atos, de 8 a 12, você tem o Evangelho, Judeia, Samaria. Atos 13 a 28, você tem o Evangelho transcultural indo aos confins da terra. O que nós precisamos aprender, e que o livro de Atos nos ensina aqui, é que a missão da igreja é fazer missões. É óbvio isso, né? Mas tem muita igreja hoje que acha que a missão da igreja é defender a fé, é preservar a tradição. Alguns acham que a missão da igreja é oferecer prosperidade material. Mas o que nós vamos aprender no livro de Atos, o primeiro princípio que você vai entender aqui, é que a igreja existe para cumprir a missão. E esse poder que ela recebe aqui, traz um segundo princípio. É que o Espírito Santo, ele é o executivo da obra missionária. Nós não podemos fazer a missão, nós não podemos cumprir a missão sem o poder do Espírito Santo. Nós já estamos selados com o Santo Espírito da promessa. Está lá, Efésios 1:13. Todo crente tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo. O nome você escolhe, se é revestimento de poder, batismo de fogo, avivamento. Se você observar, o livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz tudo. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que escolhe os obreiros, é o Espírito Santo que abre o entendimento das pessoas. Então a igreja presbiteriana de Pinheiros, para ela ser uma grande igreja missionária, ela precisa ser uma igreja também cheia do Espírito Santo. Quem tem que mandar aqui não é a filosofia do pastor ou o pensamento do conselho, é o Espírito Santo. Vocês que são pentecostais gostaram, né? Mas todos nós somos pentecostais, porque a igreja existe, foi revestida de poder a partir dali. E até Jesus voltar, todo mundo que é crente é pentecostal. Os mais chiques, pentecostal reformado. Né? Então, o primeiro princípio que Atos vai nos ensinar como manual é que nós existimos para fazer missão. Igreja que não evangeliza
se fossiliza. Igreja que não prega o evangelho não é igreja evangélica. Segundo princípio, a missão é feita, é conduzida, é executada, é dirigida pelo Espírito Santo. Terceiro princípio que nós vamos aprender em Atos é que Deus usa pessoas para fazer a sua obra. Quando você lê o livro de Atos, você lê história de pessoas. Pessoas que estão sendo usadas por Deus para fazer a obra dele. Então, a coisa mais importante na igreja, depois de Jesus, são as pessoas que Jesus vai usar para fazer a obra dele. Pega o livro de Atos, você vai ler, são histórias de gente que faz. Você pode dividir o livro de Atos em dois personagens chaves. De 1 a 12, Pedro. De 13 a 28, Paulo. Pedro e Paulo foram homens chaves. Mas tem a história de Dorcas, tem a história de Estevão, tem a história de Filipe, tem a história de Ananias e Safira, tem a história de um sobrinho de Paulo, você não sabe o nome dele, mas ele foi usado por Deus. Nada substitui a pessoa humana no reino de Deus. Isso aqui, tecnologia, Deus não unge microfone, não unge teclado. Deus unge o quê? Pessoas. E você está aqui, e você foi salvo para ser usado por Deus nessa obra. Você não pode ir para o céu sozinho. Se você for sozinho, você vai ser barrado na entrada. Quarto princípio que eu vejo em Atos, como o nosso manual de missões, é a importância da oração. O livro de Atos é um livro de oração. Tudo era resolvido com oração. A oração precedia as ações, a oração estava no meio dos processos, a oração estava no fim. A igreja perseverava em oração. Se você, só um versículo para você entender bem isso, Atos 12, versículo 5. Como é que era o habeas corpus da igreja primitiva? Como é que soltava líder evangélico? Se fosse hoje, André me soltava, André Mendonça, mas lá como é que era o negócio? Lê para mim esse versículo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja. E o que aconteceu? Deus mandou o anjo e soltou Pedro. Tudo em Atos começa com oração. Quando Paulo e Barnabé, eles estão lá em Antioquia, diz que eles estão servindo ao Senhor, orando e jejuando. Aí o Espírito Santo vem e diz: separai-me agora a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho o quê? Chamado. Quinto princípio que Atos nos ensina é que a obra de Deus ela é feita pela pregação, exposição da palavra.
Jesus não mandou a igreja ir de por todo mundo e rebolar o evangelho e dançar o evangelho para toda criatura. Mandou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você ler o livro de Atos, 1/3 do livro de Atos são sermões. Quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, a primeira coisa que a presença do Espírito Santo produziu foi um sermão sobre Jesus. Se você pegar Atos 2, o sermão de Pedro, Pedro vai falar só sobre a vida de Jesus, seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. Nós não temos autonomia na mensagem para pregar o que a gente quer, já está definido. Tem que pregar Jesus, tem que pregar Cristo crucificado. Amém? E essa igreja vai continuar assim. Aqui não tem espaço para bailarina aqui não. Bailarina. Nós vamos continuar pregando, ensinando o evangelho da simplicidade que há em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia manda a gente fazer. Sexto princípio que a gente aprende em Atos: a obra de Deus, ela é feita no meio de muita tribulação. Tem uns crentes que dizem assim: eu estou em paz. Quando o crente está em paz, tem alguma coisa errada. Porque ou a gente está entrando em tribulação, ou saindo, ou no meio. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 14. Versículo 21. Atos 14, versículo 21. O que é que diz lá? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, não são poucas não, viu? São muitas. A gente, para chegar hoje aqui, vocês não sabem o que nós passamos. E o diabo, ele ataca de todo jeito. E eu descobri agora que não tem fogo amigo, é tudo fogo do inimigo. E às vezes o inimigo é dentro de casa, está dentro da igreja. O diabo, como usou Pedro lá para dizer para Jesus que ele não fosse para Jerusalém. E ele diz: arreda de mim, Satanás. Não era Pedro, mas Pedro estava sendo usado por Satanás. Então, irmãos, a obra é feita em muita luta. Muita luta. Eu quase fui morto, crucificado, sepultado, porque estabeleci o dia 26 para a gente inaugurar isso aqui. Foi ou não foi? E tínhamos abençoado os profetas. Não vai dar não. Duvido. Mas também não ajudava nada, o desgraçado. Vinha, fazia a profecia e ia embora. E a gente agarrado aqui, lutando, trabalhando. Deus levantando pessoas para a gente estar aqui. Então, meu amado irmão, a igreja nunca vai ter paz. Quando diz lá em Atos, que a igreja tinha paz, no capítulo 9,
tinha paz porque Paulo se converteu. Atos 9:31, né? A igreja tinha paz por toda a Judéia, era consolada, teve paz porque no início do capítulo 9, o perseguidor passou a ser o quê? Perseguido. Sétimo princípio que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos é que a igreja local é quem faz a obra missionária. Começou em Jerusalém. Quem plantou a igreja em Jerusalém foi Jesus. E ele planta a igreja no seu sentido universal, através da sua obra de redenção. Depois há uma dispersão no capítulo 7, todo mundo saiu pregando o evangelho, e aí ninguém segurou mais. E é tão bonito a gente entender isso. Veja lá em Atos, capítulo 13. Diz assim, no versículo 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé, Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre as mãos, os despediram. Final do capítulo 14, por favor. 27, 28, diz assim: ali chegados, reunida a igreja local, a igreja de Antioquia, a igreja que tinha enviado, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Não foram eles que fizeram, foi Deus que fez. E como abriram aos gentios a porta da fé. Então a igreja local é a agência do reino de Deus. A gente pode criar junta, pode criar um monte de entidades, mas o papel é da igreja local. Quando Jesus Cristo, lá em Apocalipse, ele escreve as 7 igrejas da Ásia, ele podia ter escrito ao presbitério, ao Supremo Concílio, ao sínodo. Não, ele escreve às igrejas. E termina sempre dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós aqui, ó, nós somos família, mas nós somos exército também. Todo mundo quer ser família, mas nós somos soldados de Cristo. Nós temos uma missão. Então, irmãos, fazer a obra missionária não é uma opção, é uma determinação divina. Observe o agir do Espírito Santo depois da grande comissão. A igreja cumpre a grande comissão, as pessoas são convertidas, são reunidas em igrejas locais, são discipuladas. Depois você vai descobrir que o Espírito Santo usa Paulo para escrever o Novo Testamento com mensagens dirigidas às igrejas, o quê? Locais. E eu acho que o Espírito Santo, ou que Jesus, caminha dentro da igreja local. E ele tem a liderança, e ele tem a igreja nas suas mãos. Porque tem umas reuniões de presbitério aí que Jesus está fora. Não caminha dentro, não. Mas aqui ele caminha. Ele é o dono dessa igreja. É o dono. E aqui não tem celebridade maior, não tem outra celebridade que não seja Jesus Cristo. Mas por fim, o 8º princípio, que eu acho fantástico, depois você lê. É que não faltarão os recursos de Deus
para fazer a obra de Deus. Não é a igreja que tem dinheiro. Quem tem dinheiro é Deus. Ele é o dono da prata e do ouro. Meus irmãos, isso aqui saiu como? Não foi com seu contra-cheque, foi? Como é que a gente conseguiu fazer? Deus que mandou. Foi Deus, é dele. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Então, se você tem coração fraco e juízo fraco, você não pode trabalhar na obra de Deus achando que vai sobrar dinheiro, que vai ter facilidade. Não. É na quarta vigília da noite. Esse material aqui, está aqui, isso aqui é carvalho dos Estados Unidos. Foi um irmão que doou. Você imaginaria que a gente estava pisando em carvalho aqui hoje? Igreja não é banco, igreja não é empresa, igreja é o mover de Deus, é o movimento de Deus. Você chega lá em Atos e os apóstolos, tudo duro, né? Eu fui ontem comprar um terno para vir para cá hoje. Tem que comprar um terno novo. Aí eu fui na Brooksfield. Cheguei lá, 6 mil, 12 mil, 15 mil no terno. Eu disse aí só para o pastor Hernandes, para mim não dá não. Aí fui na Zara. Aí vem um rapaz todo animado, alegre. Meu amigo, eu sou pastor, eu quero arrumar um paletó. Quanto é que custa? Não, a calça é 600, a calça é 400 e aqui... Ah, então tá bom. Pode passar lá em quantos meses? Máximo 5. Falei, passa o cartão em 5 meses. Eu estou falando isso, irmãos, porque o que move a igreja não é dinheiro, é a fé. E o dinheiro Deus manda, os recursos Ele manda. Deu para entender o negócio? O apóstolo era tão duro que não tinha dinheiro nem para dar esmola. Pedro e João vai para o templo orar. E o cara diz, dá uma esmola. Eles, não tenho prata nem, mas o que tenho, isso o quê? Te dou. Então a igreja não dá dinheiro, a igreja dá poder, dá libertação, como nós cantamos aqui, é Jesus. Pronto.